Diferente do boi, né, que o cara que come a picanha lá na churrascaria, ele lembra que quem cria o boi é um pecuarista, é um fazendeiro, aí todo mundo sabe. Mas o peixe, e parece que ele chega no mercado voando, ele não chegou pelas mãos de um trabalhador que fez um grande esforço para fazer isso. Em muitas comunidades, a tainha nem chega perto das praias, porque ela é toda pescada em grandes barcos, né, em traineiras. Na maioria dos casos aqui no Brasil, não tem uma possibilidade de aumento da produção a partir da intensificação do esforço de pesca, dado que 80% das pescarias no Brasil elas estão sobreexplotadas, né? Bem-vindos à série O Futuro do Oceano 2020, uma iniciativa da Scientific American Brasil e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. A websérie pretende discutir temas importantes e atuais para a sociedade e que resvalam, que têm um rebatimento no oceano, embora a sociedade não necessariamente tenha conhecimento desses temas. Os diálogos vão considerar a visão de vários tipos de profissionais e pessoas que têm relações específicas e variadas com o mar. Temos aqui pesquisadores, pescadores, sociólogos, uma série de educadores, né, uma série de pessoas que têm visões e percepções particulares do oceano. Essa série ela terá 12 episódios e eles ficarão disponíveis nos canais da Cátedra e da Scientific American Brasil no YouTube. No episódio anterior, nós tratamos o tema poluição invisível, né, falando de elementos que não são percebidos pelas pessoas, mas que afetam a qualidade do ambiente, como os microplásticos, os fármacos e uma série de poluentes químicos que são extremamente preocupantes, mas que a gente não vê como lixo ou outros tipos de poluentes mais visíveis. No caso do episódio de hoje, a gente vai mudar um pouco de assunto e vai trabalhar a questão da biodiversidade e sua relação com os recursos pesqueiros, mas também, principalmente, com todas as pessoas que se beneficiam da extração desses organismos do mar, que a gente dá o nome de pescadores, né? Ou catadores. Então a gente vai discutir um pouco essa questão da biodiversidade com essa atividade humana tão importante. E nesse sentido é importante a gente frisar, né, que a pesca é uma atividade extrativa e seus métodos industriais são cada vez mais eficientes e de maior escala. Isso traz alguns problemas, porque os cardumes não estão conseguindo repor o que subtraímos ou estamos retirando, né, desse ambiente. Então a gente tem que perguntar, né, como resguardar os direitos e as condições ambientais, né, que viabilizam essa atividade extrativa, especialmente quando a gente fala de pescadores de baixa mobilidade, né, que vocês vão entender um pouco melhor já já. Para discutir esse tema, nós temos aqui o prazer de ter a Cristiana Simão Seixas, a Ana Carolina Lobo e o Carlos Alberto Pinto dos Santos. Bem-vindos, vou fazer uma breve apresentação de vocês e já já a gente começa a nossa conversa. Vamos lá. A Cristiana Simão Seixas, ou Cris, é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, UNEPAM, da Unicamp, onde coordena o Grupo de Conservação e Gestão de Recursos de Uso Comuns e o Laboratório de Manejo e Ecologia de Ecossistemas. Coordenou o projeto Gestão Integrada e Compartilhada de Territórios Marinho-Costeiros e co-coordenou o primeiro diagnóstico regional das Américas sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos da Plataforma Internacional sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Oi, Cris, bem-vinda. Ana Carolina Lobo. Obrigado, Deus. Obrigado, Cris. Ana Carolina Lobo é bacharel em turismo e pós-graduanda em tecnologia e gestão ambiental. É gerente de conservação do WWF Brasil para o Oceano e membro do time de inovação da rede WWF. Ana vem atuando com conservação em organizações públicas e privadas e atua como conselheira em diversos conselhos governamentais, além de participar da Liga das Mulheres pelo Oceano. Bem-vinda, Ana. Um prazer estar contigo aqui. Prazer. Obrigada. Carlos Alberto, ou melhor, Carlinhos, como é carinhosamente conhecido, é pescador, extrativista costeiro e marinho. É morador da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia,
na região dos Abrolhos. Filho de jangadeiros e também jangadeiro, atua na pesca desde criança. Ativista e militante em defesa das RESEX, que são as reservas extrativistas, é um dos fundadores da Associação Mãe da RESEX de Canavieiras e um dos fundadores da Confrem Brasil, que é a Comissão dos Extrativistas Costeiros e Marinhos do Brasil. É membro do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Carlinhos, um prazer ter você aqui. Bem-vindo. Prazer, professor. Bom dia, Cristina. Bom dia, Ana. Prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Bom, a gente está discutindo, então, biodiversidade e recursos pesqueiros. E a primeira coisa que eu queria pedir para vocês conversarem, para vocês trazerem para a gente, é um pouco dessa visão do que a gente está falando, né? Qual a relação entre biodiversidade e recursos pesqueiros? A gente está falando de conflitos e sinergias? A gente está falando de quê? Qual o papel do pescador, né, das comunidades tradicionais nessa realidade, em especial as áreas marinhas protegidas, que tradicionalmente são entendidas como pontos de tensão com a pesca, mas será que é isso mesmo? Do que a gente está falando, gente? A gente está falando de biodiversidade, a gente está falando de uma atividade humana, a gente está falando de pessoas. Qual que é o foco dessa discussão? E depois a gente segue a nossa conversa engatando outros assuntos. Biodiversidade e recursos pesqueiros, né? Todo recurso pesqueiro faz parte da biodiversidade, né? São espécies de pescados que vêm, né, de um conjunto de organismos que vivem, né, no mar, nos rios, nos lagos, nas lagunas. Então, todo recurso pesqueiro é parte de uma biodiversidade, né? Se entendemos biodiversidade, a diversidade, né, de espécies que existem num dado local. Então, sim, qual o papel do pescador? Nossa, pescador é aquele que está no dia a dia, no mar, né, que nos rios, nos lagos, lagunas, que está no contato direto com essa biodiversidade. O cara tem um conhecimento não só das espécies, mas também do ambiente em que essas espécies são coletadas, capturadas, né? Então, essa biodiversidade, ela tem um papel enorme em sustentar não só a atividade do pescador, mas também contribuir para a segurança alimentar desse pescador, da família desse pescador, da comunidade desse pescador, e não só. Esse pescado chega nesses grandes centros urbanos, onde estamos nós aqui, a maioria de nós, comendo, né, de um pescado que é capturado a 300, 400, 1.000, 2.000 quilômetros de distância da gente, às vezes. Ou seja, isso também contribui para a nossa segurança alimentar. Então, papel fundamental os recursos pesqueiros, parte da biodiversidade e esse papel na segurança alimentar e nos modos de vida do pescador. Passando a bola. A gente compreende, nós como pescadores artesanais, sabe, há uma compreensão muito grande a respeito do papel que o ambiente tem na realidade da pesca, né? E eu sempre busco definir essa questão do ambiente, né, aonde a gente vive, e do pescado que a gente necessita para a nossa existência, para nós sobrevivermos, né, como algo que ele é indissociável do nosso modo de vida, tá entendendo? Não dá para você separar o ambiente como um todo dos recursos pesqueiros, não dá para separar esse ambiente de nós pescadores, né? Porque nós deixamos de existir se deixar de existir qualquer uma dessas partes. Eu lembro bem que meu avô, eu garoto ainda, né? Meu avô é um jangadeiro, uma pessoa extremamente experiente, né? Naquele tempo as jangadas muito grandes, feitas de uma madeira que tem na Mata Atlântica aqui, que a gente chama de piúba, né? Eles faziam as jangadas que eles passavam até 3 dias no mar. Naquele tempo não tinha gelo, então se conservava o pescado com sal. Não tinha gás, o fogareiro era carvão e
a lamparina era um lampião com querosene. E meu avô sempre falava para mim uma coisa, né, que quando ele ia para o mar, todo aquele peixe, aqueles animais que eles pegavam e que não tinha valor econômico para comercialização, né, porque não era um recurso pesqueiro a princípio, né, naquele momento, ele devolvia para o mar vivo porque ele tinha a compreensão de que aquilo era importante para a pesca dele. Tá entendendo? Ou seja, se tinha qualquer animal que viesse, fazia parte daquele ambiente e ele compreendia com importância. Se vinha um peixe muito pequeno, ele soltava porque ele compreendia que era importante crescer. Então, nós compreendemos que a biodiversidade, que é todos esses elementos, tanto aqueles que a gente consegue ver, como aquele que a gente não consegue ver, de tão pequenos que são, né, eles são fundamentais para que a gente tenha recursos pesqueiros. Quando a gente se coloca para defender, né, os manguezais, quando a gente se coloca para defender as áreas de apicuns, né, quando a gente se coloca para defender espaços que congrega milhões de outras vidas, tá entendendo? Que nós nem conseguimos ainda compreender qual é o papel dela na vida da gente, a gente está compreendendo que uma coisa não se separa da outra, sabe? Eu acho que infelizmente, isso é algo que está muito mais, assim, sabe, de uma percepção tradicional, de enraizamento com o ambiente onde a gente vive, e que, às vezes, uma pessoa de fora não consegue perceber isso, né? Então, é fácil um cara chegar e dizer assim, não, eu vou acabar com esse apicum para fazer uma cassinicultura, né? Porque, mas apicum é área de manguezal, é importante para o manguezal. Para ele não vai ser, porque ele não compreende justamente essa ligação que a gente tem com todo um ambiente que reúne uma biodiversidade gigantesca, né? Mas que também associado a essa biodiversidade existe um modo de vida que depende intrinsecamente dessa relação, né? E para nós, recursos pesqueiros e biodiversidade, para nós é a mesma coisa. Se nós não soubermos administrar ambos, nós perderemos os dois, né? Bom, esse ano a ONU determinou que inicia a década dos oceanos, né? Isso porque a sociedade precisa entender o oceano como um só, conectado, né, compreendendo a sua imensidão e diversidade. O oceano ele é uma fonte estratégica de alimento e renda para a população mundial crescente e até uma esperança para a cura do Covid-19. No Brasil, a pesca ela contribui para aproximadamente 5 bilhões de reais para o PIB nacional, né? E emprega milhões de pescadores, pescadoras, enfim, direto e indiretamente, nessa atividade. Esse dado ele é muito maior do que outros países vizinhos aqui da América Latina. Não existe separar assim, economia, biodiversidade, pesca, biodiversidade, né? No fundo, as economias globais, e a nacional não é diferente, elas são suportadas pelos recursos naturais, né? Pelos serviços ecossistêmicos que os ambientes provêm. E no caso de áreas marinhas protegidas e produtividade pesqueira, né? É dentro das áreas marinhas protegidas, o Carlinhos aqui falou de vários berçários, mangue, né? Tem os recifes de corais muito próximo da onde ele vive, lá na Resex de Canavieiras, tem o Banco dos Abrolhos, etc. É toda essa conexão entre esses ambientes que são berçários, que dependem entre si, né? Que vão contribuir, que contribuem para a biodiversidade e, portanto, produtividade pesqueira, né? Na verdade, é também importante as pessoas entenderem que, independente de onde elas vivem, assim, seja na cidade, né, assim, em qualquer lugar, todos nós dependemos dos oceanos, né? E também é importante compreender que os oceanos eles são muito maiores do que frutos do mar extraídos, né, e certamente muito mais grandiosos do que grandes repositórios de lixo, né? Então, compreender também a importância que um ambiente marinho costeiro biodiverso e saudável tem para a saúde das pessoas, não só para as economias, é também fundamental. Não se trata só também do pescado que eu vou comer, né? Assim, que as pessoas vão comer.
se trata também da saúde mental, do ar que respiramos, né? Assim, de todo esse balanço único e maravilhoso que, de uma forma positiva ou mais difícil, o planeta vem mostrando para a gente, né? Mais difícil, eu digo, a gente está vivendo uma pandemia global, tem os impactos das mudanças climáticas, então, cada vez mais a gente está vendo de uma forma muito clara a interconexão entre tudo e, obviamente, ainda mais em ambiente marinho, essa interconexão ela é gigante, assim, até muito difícil das pessoas compreenderem porque as dimensões, né, assim, elas são muito maiores, as áreas de migração dos grandes mamíferos, etc., elas são muito maiores, né, do que o que a gente cresce estudando sobre os ambientes terrestres aqui no Brasil, por exemplo. Assim, e com certeza essa inter-relação entre tudo no ambiente marinho, o impacto acaba sendo muito maior, assim, né? Como, por exemplo, a gente vê com um aumento de temperatura, o impacto disso no branqueamento de corais, que esse ano está sendo gigante no Brasil, assim, sem precedentes, tal qual aconteceu na Grande Barreira de Corais na Austrália também esse ano, etc. Então, somos todos um, e biodiversidade e pescarias produtivas interdependem entre si também. É isso mesmo, Ana. Eu acho que com a sua fala a gente começa a ter a clareza de que a gente está falando de um assunto extremamente complexo. A gente está falando de um assunto complexo que envolve a biodiversidade, envolve todos os fenômenos que direto ou indiretamente afetam essa biodiversidade. A gente está falando da pesca como um estressor, né, como uma atividade que pressiona essa diversidade, mas também como uma oportunidade, né, uma oportunidade de se apropriar, né, de um serviço que a natureza provê, né, que os ecossistemas provêm, e do qual depende uma questão essencial para a humanidade, que é a cultura, né, e as culturas associadas a diferentes tipos de relação com o ambiente, e que vão construir ao longo das gerações o conhecimento tradicional, né, que tem que ser valorizado cada vez mais. E nesse sentido a gente começa a ver algumas questões. Eu queria encaminhar assim um pouquinho para vocês falarem um pouco mais sobre isso, que eu acho extremamente importante, trazendo algumas falas aqui de alguns colegas. Por exemplo, o Guilherme Dutra, da Conservação Internacional, ele trouxe uma vez uma lógica, uma noção de que para pescar mais é importante pescar menos, né? Ou seja, se pesca menos para poder repor os estoques e se pescar mais, né? Claro que quando a gente fala pescar, a gente está falando de pesca industrial, pesca artesanal, pesca de baixa mobilidade. A gente precisa separar um pouco essas coisas, que são coisas totalmente diferentes, atividades totalmente diferentes. O Mauro Maida, da Federal de Pernambuco, ele mencionou uma vez a comparação da pesca com a criação de gado, né? E trouxe a questão dos insumos que você, né, a pessoa que cria gado tem que gastar para poder aproveitar a proteína. No caso do mar, não existe necessariamente esse investimento por parte de cada pescador. Então, se entende que o Estado deveria, por exemplo, tomar essa frente e criar áreas, né, que seriam áreas protegidas, áreas onde a pesca seria restrita ou controlada, para que essas áreas pudessem funcionar como áreas de produção de pescado. Olha que interessante, né? E não só de proteção da biodiversidade, embora também seja. Por outro lado, e aí sou eu que estou trazendo essa última questão para passar a bola para vocês, é que as áreas marinhas protegidas, elas têm um ganho adicional na pesca, porque elas conseguem, ou deveriam conseguir, eliminar outros estressores, como poluição, né? Poluição por esgoto, química, ou mesmo lixo, que a Ana falou, embora isso seja muito difícil, para que a biodiversidade e os recursos pesqueiros não sejam tão afetados, né? Pressionados por esses outros estressores. E com isso a gente tem a possibilidade desses estoques serem repostos. E essa complexidade, né, que eu estou tentando caracterizar aqui, não só biológica, mas socioecológica, ela passa, inclusive, pelos complexos ciclos de vida desses organismos marinhos, né? Vocês estavam falando da região dos abrolhos, o Carlinhos falou do manguezal, dos recifes e dessas conexões, mas a gente tem, por exemplo, a tainha,
que é um organismo que tem um ciclo de vida extremamente complexo e que isso torna ela muito frágil, dependendo de como a captura se dá sobre ela. Então, a gestão desse recurso ela precisa considerar uma série de questões. Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais essas falas que eu trouxe, assim, né? Se isso é realmente algo sensato, né? Se é algo que a gente deve fomentar e como que a gente, então, caracteriza essa questão para a gente falar de outras coisas já já. Aí vocês fiquem à vontade para escolher quem fala primeiro. Sei lá. Carlinhos, quer começar? Primeiramente, eu concordo, né, com as afirmações no que diz respeito à questão de se ter uma visão também de recurso pesqueiro e da biodiversidade como algo que pode trazer um ganho socioeconômico muito grande para a sociedade. Afinal de contas, né, a gente sempre traz no debate dos pescadores, né, que nós produzimos a partir da biodiversidade marinha, né, os produtos que têm as maiores demandas e que têm os maiores valores e custos no mercado hoje, né? Ou seja, se você for pegar 1 quilo de lagosta hoje, ele custa mais caro do que qualquer outro tipo de carne que seja produzido no Brasil. Se você pega o camarão VG, a mesma coisa. Só que nós temos um grande problema que a gente sempre argumenta, né? Por trás desse produto nobre, não se valoriza o pescador e a pescadora artesanal que produz esse produto nobre. Tá entendendo? Diferente do boi, né? Que o cara que come a picanha lá na churrascaria, ele lembra que quem cria o boi é um pecuarista, é um fazendeiro, aí todo mundo sabe. Mas o peixe, parece que ele chega no mercado voando, ele não chegou pelas mãos de um trabalhador que fez um grande esforço para fazer isso. Tá entendendo? Então, eu acho que a gente tem grandes desafios pela frente aí. O primeiro é essa questão de ter uma política de fato pública de reconhecimento e valorização do trabalhador que extrai os produtos pesqueiros, está entendendo? E reconhecer, inclusive, o serviço que ele presta para a sociedade como um todo. Porque um pescador consciente, ele não está pescando de forma consciente somente para ele manter a vida dele, sabe? Mas ele está pescando de forma consciente para manter o oceano para toda a sociedade. Isso precisa ter o reconhecimento. Uma outra questão também que a gente compreende como fundamental é que no processo de conscientização, realmente ninguém deveria pegar um peixe que não tivesse numa idade adequada para ser retirado do mar. Você sabe por quê? Porque é realmente uma contradição, porque o pecuarista ele não vai matar o bezerro, ele vai matar o garrote depois que engorda, tá entendendo? E se nós trouxermos para também uma visão de que o mar ele é uma fazenda, talvez a gente possa ter a compreensão de que é necessário cuidar melhor. Agora, nós da pesca, né, o pescador e pescadora artesanal, a gente sempre viveu do extrativismo, né? Então, ou seja, a natureza, ela vai, né, ela faz o organismo nascer, faz ele crescer, e a gente vai lá e pega. Só que esse ciclo, ao longo do tempo, ele vem sendo rompido, né? Não necessariamente por essa forma que nós atuamos, mas principalmente pelas grandes ações impactantes, que vem rompendo os ciclos. Então, você chega no litoral do Nordeste, a cassinicultura está destruindo as áreas de manguezal, a cassinicultura está destruindo as áreas de apicuns, diminuindo, consequentemente, espécies que têm grande importância socioeconômica, como o goiamu, que acaba de entrando na lista de espécies criticamente ameaçadas de extinção, não por causa da captura, mas por causa da destruição de hábitats, né? E aí a gente vê que esse ciclo nosso ele começa a se romper, o que traz para a gente uma consciência também maior. É claro que a pressão da captura também tem a sua parcela de responsabilidade, mas nesse processo talvez seja a menor, mas nós começamos a ter uma consciência diferenciada, na verdade, uma consciência que vem da forma ancestral da comunidade tradicional pesqueira se reproduzir, que é de pescar o que realmente necessita para sobreviver, né? Um processo de economia solidária extremamente aprimorado e intrínseco à nossa comunidade, onde existe o processo de troca, existe o processo de doação do pescado para aquele pescador que não foi para o mar, e assim vai. Mas isso vem sendo rompido ao longo do tempo, principalmente por quê? Porque as necessidades elas começam a aparecer de uma forma mais forte, né? Mas traz para a gente realmente, ao longo dessas últimas 2, 3 décadas, tem trazido uma reflexão para nós a respeito do papel nosso enquanto comunidade tradicional na defesa do ambiente marinho, sabe? E aí, para mim concluir, a gente atribui muito a isso realmente a perda territorial. Perda territorial para a gente é o que para
os pesquisadores, né, os ativistas, é a perda da biodiversidade com a destruição de hábitats. Então, para a gente, é a perda do território, porque nós compreendemos que toda e qualquer área costeira e marinha, ela é um território da pesca artesanal. É claro que a gente, ao longo do tempo, foi perdendo cada vez mais esse território e as comunidades, parte delas foram sendo descaracterizadas por ser absorvida por grandes núcleos urbanos, né? Mas aquelas aonde a gente ainda resiste, vai se ver que é onde se tem a maior biodiversidade, vai se ver que é onde ainda se tem pescado e que às vezes a gente é penalizado justamente por ter cuidado também, às vezes, né? Ou seja, porque cuidou, então vamos estabelecer regras extremamente rígidas aonde ainda tem esse pescado, porque lá aonde tem a poluição, né? Lá na Baía de Guanabara, onde já está se poluindo tudo, lá na Baía de Todos os Santos, onde se polui tudo, não tem. Então, aonde tem em determinado lugar, onde tem uma comunidade, então aperta as regras. Nós não estou dizendo com isso aqui que a gente não deva ter essas regras, mas devemos olhar as comunidades como o maior parceiro da conservação, né? Também, tal qual o Carlinhos, professor Turra, eu também acho muito pertinentes esses comentários, mas eu queria trazer luz ao comentário que você citou do Guilherme Dutra, né? Que é preciso pescar menos para pescar mais, e já fazendo o link com os pontos que o Carlinhos trouxe, que é da valorização do esforço, né, do pescador de pequena escala, que é responsável pela captura de grande maioria do pescado nacional, né, assim, e fazendo um link disso com os subsídios pesqueiros, né, assim, esse ano a Organização Mundial do Comércio ela está retomando as discussões acerca dos acordos para subsídios globais, né, e basicamente assim são três, para todo mundo compreender, assim, existem três tipos de subsídios, né, aqueles que ampliam a sustentabilidade, né, que são benéficos para o equilíbrio dos ecossistemas. Outra categoria que promove a pesca para além da capacidade do ecossistema e com isso impacta negativamente o equilíbrio dos ecossistemas, e aqueles que a gente não tem clareza das implicações, se eles são ambíguos ou não, né? E a pesca do Brasil, como o Carlinhos mesmo falou, é uma das atividades mais tradicionais das regiões costeiras, historicamente, principal fonte de proteína das pessoas, né? A gente convive há mais de 10 anos, né, com o problema da falta de dados sobre pesca, né? A gente não sabe o que está sendo pescado no Brasil, o que isso significa de impacto para os ecossistemas e, no médio e longo prazo, de impacto para a economia, né? Dado que a gente não sabe o real risco de... A gente tem uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que regula, né, que fala das espécies ameaçadas, mas a gente não tem clareza sobre o esforço de pesca no Brasil, né? E em relação aos principais recursos já explorados, né, assim, na maioria dos casos aqui no Brasil, não tem uma possibilidade de aumento da produção a partir da intensificação do esforço de pesca, dado que 80% das pescarias no Brasil elas estão sobreexplotadas, né, estão exploradas acima da sua capacidade, né. E agora, no âmbito dessas discussões da Organização Mundial de Comércio, né, está sendo as discussões acerca do agrupamento desses três tipos de subsídios, né, elas estão voltadas para, assim, subsídios benéficos, que diminuem a captura acidental, que regula a pesca irregular, não reportada, a pesca IUU, né, traduzindo do inglês, e não regulada, né, o investimento maior em alternativas econômicas, especialmente para os pescadores de pequena escala. A gente está convivendo com isso agora, por exemplo, no âmbito do Covid-19, né? Mas assim, a gente viu isso ao longo dos últimos anos, com a extinção do Ministério da Pesca, com a Secretaria da Pesca ser passada para o Ministério da Indústria e Comércio, depois ir para o MAPA, etc., né? Assim, ou subsídios que regulam o acesso às pescarias, né? Tem aqueles ambíguos, né, que tratam de compra de embarcação, de programas de valor agregado, mas sem controle de saída das embarcações, né? Ou aqueles danosos, né, que é subsídio para combustível, né, que fala de troca de equipe de embarcação sem um grande monitoramento, etc. Então, assim, essa discussão ela está ocorrendo agora, vai acontecer ao longo de todo o segundo semestre desse ano.
E fazendo um link disso com o que ocorre no Brasil, especialmente no momento de pandemia que a gente está vivendo e o impacto que a gente está vendo, especialmente nos pescadores de pequena escala, é fundamental que as pessoas elas tomem conhecimento com relação a isso e pressionem, né, assim, e assumam sejam mais protagonistas, né, em defesa dos pescadores de pequena escala, da votação por melhores subsídios, né, compreender que é através da valorização das pequenas pescarias, da cultura tradicional, né, de uma pescaria mais responsável, né, assim, que é possível gerar emprego e renda para mais pessoas no longo prazo, né, além da gente cuidar do equilíbrio desses ecossistemas. Então, isso é uma questão que afeta todos nós, assim, não é assim, de repente as pessoas pensam, mas é uma discussão lá no âmbito da Organização Mundial do Comércio, mas isso o Brasil, ele faz parte, né, da OMC, ele discute, influencia esses acordos junto com outros países vizinhos aqui da América Latina, e isso está intrinsecamente ligado com as políticas públicas existentes aqui hoje em dia e que vão ser formuladas, revistas, etc., no médio e longo prazo. As pessoas elas precisam ter ciência do quão urgente o cenário que a gente está vivendo, de que precisa assumir um protagonismo com relação à defesa dos pescadores, dos oceanos, etc., porque isso vai impactar na vida de todos nós, independente de onde a gente vive. Eu vou pegar aqui o gancho um pouco do que o Carlinhos falou, né, dos territórios de pesca, né, e tentar amarrar um pouquinho com a história das áreas protegidas e os ciclos dos organismos que o Turra comentou, né. Desde a década de 60, né, com os adventos da modernização tecnológica, que como aumentando a capacidade de estocagem de pescado, de percorrer distâncias mais longas para ir pescar, de sonda, sonar para identificar cardumes, e depois mais para frente agora GPS e outras coisas, né? O esforço de pesca só vem crescendo, né? De maneira geral, né, na costa brasileira. Cada vez mais também tem ocorrido, né, uma crescente urbanização da região costeira, né, que foi, ao longo dos anos, também tirando o pescador, né, do seu espaço de trabalho, em grande parte da região costeira, como o Carlinhos também falou, né. Além disso, né, onde essa urbanização não chegou tão fortemente, que foram nos lugares mais isolados, de mais difícil acesso, onde as comunidades tradicionais de pescadores e pescadoras, ao longo dos anos, fizeram uma pesca que podemos dizer de baixo impacto, né, por causa dos trechos de pescas que usavam, pelas formas de aprendizado, pelos conhecimentos que eram passados de geração, etc., né, acabaram em algumas instâncias sendo punidos, né, vamos assim dizer, com a implementação de áreas protegidas que foram colocados em seus territórios sem consulta prévia, sem diálogo, sem explicação, né? Então, claro que isso vem mudando desde a construção da lei do SNUC no ano 2000, e aos poucos isso vem melhorando em algumas instâncias, mas em outras ainda não. Então, assim, ainda há áreas que, embora tenham sido criadas muito antes da lei do SNUC, que não necessitava de consulta prévia, etc.,
né, o SNUC sendo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, foram apenas implementadas, né, essas unidades de conservação começaram a ser implementadas na década de 2000, por exemplo, né, 2010. Então, a forma de se implementar essas áreas, que a gente chamava de áreas de papel, muitas vezes foram feitas de forma conflituosa, gerando conflitos, chegando com essas regras de cima para baixo, sem conhecer como os pescadores utilizavam aqueles territórios, quais eram as regras locais, quais eram as formas de lidar com esse território, com a repartição dos benefícios, né, oriundos dessa pesca, como o Carlinhos mesmo falou. Então, muito conflito foi gerado ao longo dos anos, né? Atenção precisa ser dada, né, para entender a importância dos territórios de pesca para a manutenção dos modos de vida dos pescadores, né? Principalmente os milhões de pescadores artesanais, na verdade, né? Ao longo da costa, trazendo aí o exemplo que o Alex falou, da tainha, né? A tainha, claro que tem vários cardumes, inclusive mais de uma espécie, né? Considerada, mas é muito conhecido o movimento das tainhas que saem da Lagoa dos Patos e migram ao longo do litoral sul e sudeste do Brasil para desovar e se reproduzir, né? E ao longo dessa costa inteira, né? E eu já fui em comunidades de pescadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em todas essas comunidades sempre existe uma expectativa para a época da tainha, né? É uma espécie que traz, porque ela vem em cardumes, vem numa certa época do ano e mobiliza a comunidade inteira, né, para fazer essa pesca. E é uma pesca coletiva, né? Geralmente pescas de arrastos de praia, né, que envolve mestres mais velhos, jovens, até mulheres na puxada de rede, né? O pescado, quando chega, é dividido entre as pessoas que fizeram força da pescaria, mas tem o do santo, do padre, das viúvas, né? Sempre tem essa vamos dizer, fraternidade ou reciprocidade que existe dentro desse movimento da pesca da tainha, né? E isso é lindo de se ver, mas, entretanto, esses territórios foram cada vez mais sendo invadidos, e hoje quase não se tem, em muitas comunidades, a tainha nem chega perto das praias, porque ela é toda pescada em grandes barcos, né, em traineiras, bem longe das praias, né? Então, assim, são coisas complexas, não dá para pensar em gestão somente local, tem que ter articulação da gestão pesqueira, né, em escala regional, tem que ter como se diz, tem que ter uma compreensão do papel do território e da atividade pesqueira feita pelo pescador tradicional e toda a cadeia de benefícios que isso gera, não só para o pescador, para suas famílias e para a sociedade como um todo. Vou passar a bola, senão não paro de falar que eu sou apaixonada por esse assunto. Oi, Cris, obrigado. Não, eu acho que essa fala de vocês já leva a gente a migrar, né, e a caminhar, não como uma tainha, né, mas para a gente discutir esse tema da gestão, né? Então, o que eu vejo assim? Quando a gente vê que uma coisa não está muito boa, a gente fala assim, o mar não está para peixe, né?
Só que nesse caso aqui, me parece que a pesca não está nem para peixe, nem para gente, né? A gente tem aí uma situação, né, da biodiversidade, do recurso pesqueiro e das pessoas, e que é influenciado por uma série de questões que, como você mencionou agorinha mesmo, tem a ver, inclusive, com os padrões e as tendências de ocupação da costa, né? E com isso vem toda uma questão de poluição, de remobilização de ocupações, né? Deslocamento dos pescadores para áreas distantes do mar, enfim, uma série de fenômenos aí. Então, assim, o mar não está para peixe, a pesca não está nem para peixe nem para a gente tem um problema. E esse problema se reverte na perda de uma grande oportunidade, né? Da gente ter um ambiente saudável, produtivo e que cumpra um papel, não só econômico, mas principalmente um papel social, né? E cultural do ponto de vista das histórias, né? E do conhecimento, né, que essas comunidades acabam, então, perpetuando, né, oralmente, muitas vezes, né, na transmissão, né, de pai para filho. Então, eu acho que é importante, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque vocês já começaram a falar dos problemas que a gente tem nessa questão, né, o problema da gestão, o problema do entendimento de como os organismos vivem, né, o problema dos fluxos populacionais, uma série de coisas. Mas eu queria que vocês pudessem, então, cada um de vocês, falar um pouquinho dessas questões aí que mais afligem vocês e dar uma ideia de como que a gente pode romper isso. Por exemplo, o que eu ouvi de vocês três aí, de formas diferentes, foi diálogo. Diálogo me parece uma coisa central nessa discussão, né? Aí tem questões relacionadas ao ordenamento, a dados, a legislação, né? Eu queria que vocês explorassem um pouquinho. Carlinhos, você podia começar? Nós acreditamos em questões que aí eu vou iniciar abordando essa questão das unidades de conservação e que para nós é um dos grandes problemas geradores de conflitos com a pesca artesanal, mas também para nós é a saída para resolver o problema da destruição dos hábitats e da diminuição da biodiversidade dos estoques pesqueiros no Brasil. Para nós não tem outra saída a não ser, de fato, estabelecer territórios protegidos, de fato, ter unidade de conservação com regras desde as mais rígidas até as mais moderadas, considerando-se o conhecimento tradicional, a forma de ser e fazer das comunidades como fundamentais a serem incluídos nos instrumentos de gestão e manejo, tá entendendo? Mas para nós, aí é que está o grande desafio, é como fazer esse diálogo. A verdade é o seguinte, é que os órgãos ambientais no Brasil, né, a maioria deles, eles não formam os técnicos para dialogar com a comunidade tradicional, reconhecendo ela como um ator, né, de fundamental importância no processo. Então, os técnicos, a partir de uma visão muito, digamos assim, né, externa, né, não da nossa realidade, eles chegam nas nossas comunidades achando que eles, porque fizeram uma faculdade, ou porque é o mestre, ou porque é o doutor, ele pode ensinar o meu avô, que é mestre de jangadeiro, a pescar, tá entendendo? E como que ele deve se relacionar com o ambiente. É claro que nós temos muitas exceções e eu não estou aqui para generalizar, mas é necessário que a gente comece a refletir melhor, inclusive o papel das unidades de conservação e de proteção integral, como os parques nacionais e as reservas biológicas. Eu, quando coordenador-geral da Confrem, a gente teve que administrar diversos problemas de conflito entre pescadores e pescadoras artesanais, né, e unidade de conservação e de proteção integral, como os parques nacionais, tá entendendo? Desde o Superagui ao lá de Fernando de Noronha, a Lagoa do Peixe, tá entendendo? Conflito entre pescadores artesanais e o parque, justamente por as pessoas que estarem lá representando o ente público, né, responsável pela administração do parque, não compreender que ali estava o seu maior parceiro. Ao longo do tempo, a gente foi conseguindo melhorar o diálogo e fazer com que justamente algumas coisas fossem mudando. Claro que teve casos que nós tivemos que recorrer à justiça, mas essa semana eu tive um diálogo com uma companheira caiçara lá de São Paulo, que uma das grandes queixas dos pescadores é que os órgãos ambientais lá, quando apreendem um petrecho de pesca de um pescador artesanal, que às vezes o cara dá um duro o ano todo para poder comprar um petrecho de pesca para pescar na temporada seguinte. Aí, porque o vento mudou, né, a corrente mudou, arrasta, apoita, e a rede dele, que estava fora do parque, vai para dentro do parque.
o fiscal vai, apreende aquele material, né, e aquilo vai se acabar, ou então queima, porque assim é autorizado, tá entendendo? Ou seja, esse tratamento que é dado ao pescador artesanal, tá entendendo? Que para nós é um claro exemplo de racismo ambiental, ele não é dado ao cara que tem uma lancha de luxo e que entra dentro do parque, tá entendendo? A lancha dele não é pega, né? E quando é pega, ela não vai se acabar ou eles não tocam fogo na lancha. Então, o pescador artesanal ele poderia ser o maior parceiro, porque o órgão ambiental não dialoga com aquela comunidade para estabelecer estratégias de manejo do entorno do parque e dialoga com ela para ver quais são as ações que, de fato, eles têm necessidade extrema de realizar dentro do parque, já que o SNUC ele não proíbe que a comunidade tradicional que já usava o parque anteriormente de continuar utilizando desde que se estabeleçam os acordos, né? E os termos de compromisso conforme está estabelecido na lei. Entretanto, para o técnico, para o analista ou para o fiscal, é mais fácil ele exercer o poder e a força de polícia, que eles, às vezes, o ego, né, é muito maior do que se colocar no lugar do outro, o se sentir no lugar do outro. Então, a gente acredita que essas pactuações elas são necessárias. A gente precisa rever alguns valores do ponto de vista do que, de fato, seria uma preservação de um parque nacional e uma conservação de uma área dessa. E eu acho que as comunidades, ao longo do tempo, nós temos dado sinais de que nós somos os únicos parceiros. Porque não se iludam, o turismo de massa não é parceiro da conservação, né? A indústria do petróleo não é parceira da conservação. A gente sabe que, às vezes, alguns, né, desses, né, até apoiam ações de conservação, né? Entretanto, parece que o apoio é muito mais para tirar o peso da consciência do que, de fato, para fazer a transformação. Está entendendo? Aí eu destruo do lado de cá, mas eu destino um pequeno percentual disso aqui para apoiar uma ação de conservação e, com isso, eu consigo dormir bem. Não funciona bem desse jeito. E nós, que somos das comunidades, sabemos disso. Os senhores aqui sabem desse detalhe. Então, acho que a gente precisa realmente melhorar o diálogo. E para concluir, eu acho que os nossos maiores parceiros são os pesquisadores, são os ativistas. E a academia, para a gente, né, as universidades, elas têm um papel fundamental nisso. Porque uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente informações e dados. O que nós temos não são dados e informações a partir de políticas estruturantes de Estado, né? Mas são um esforço de pesquisadores, são um esforço de grupos de pesquisadores e universidades que fazem com que algumas informações que são necessárias para que essas parcerias, esses diálogos, eles aconteçam de forma mais apropriada, né? A gente precisa realmente fazer com que isso seja ampliado. Então, essa é uma colocação que eu faço porque a gente traz uma carga muito forte de angústia, de pressão, né, dos pescadores e pescadoras, e o exemplo que a professora deu aí da questão da tainha, recentemente, né, todos os anos, quando aparece, a mídia mostra na televisão, quando os companheiros lá do sul, né, de Santa Catarina, né, às vezes de Vitória de São Paulo, dão cerca e pega 5, 10 mil tainhas. Aí a mídia sempre mostra aquilo ali e tem gente do setor ambientalista que vem para cima da gente criticar aí, ó, quem é que está destruindo. Só que o que acontece é o seguinte, o cara não vê quando um barco de pesca industrial dá um cerco de 100 toneladas de tainha, tá entendendo? Ninguém mostra, a televisão não mostra isso. Os caras não veem quando um barco pega de uma vez só, em uma única viagem, 150 toneladas de tainha, mas mostra quando uma comunidade, de forma compartilhada, pegou 10 toneladas. E aquele peixe vai ser compartilhado, vai ser socializado com uma comunidade que espera por aquilo o ano todo. E, às vezes, vai dar um único lanço desse a vida dele todo, porque os outros não vão conseguir igualar esse mais. Então, é necessário que realmente a gente consiga dialogar em uma situação um pouco mais equitativa, né, se olhando como iguais, detentores de conhecimentos diferentes, a partir desde a relação com o ambiente, desde o estudo mais específico, né, e para poder a gente traçar novos horizontes para a conservação dos oceanos, porque cada dia que passa a gente vê que tem horas que a gente tem aquela sensação de que a gente está tentando esgotar o mar com um cesto, tá entendendo? Porque a gente faz um esforço tão grande e aí quando vem uma porrada como um derramamento de petróleo, a gente fica exausto para não deixar chegar nas praias, mas a gente vê que o Estado em si ele não tem o menor interesse em mudar paradigmas que a gente vê que são extremamente devastadores, né? Então, passa pela consciência nossa, passa pela consciência das pessoas, nas parcerias, né, que a gente precisa fazer desde os pesquisadores aos técnicos que
que cuidam das unidades de conservação, mas também reconhecendo que antes de ser unidade de conservação já era um território tradicional pesqueiro e que é uma violência muito grande quando a comunidade perde um espaço. Aquilo dói nas costas da gente. Eu sempre uso um exemplo assim, sabe? Um dia nós descobrimos que tinha uma cassinicultura sendo construída dentro da área de manguezal. Nós fomos lá com um fiscal do IBAMA para ver. E lá tinha uma retroescavadeira gigantesca destruindo o manguezal. Quando nós voltamos para casa, eu e um grupo de companheiros, nós não conseguimos dormir, porque a gente sabia que a retroescavadeira iria trabalhar 24 horas por dia, dia e noite, e o tempo que tinha para vir o fiscal ir fazer a fiscalização, lacrar e multar, era mais área que seria destruída. Não é todo mundo que tem esse tipo de compreensão do quanto dói, sabe? Eu acho que a gente precisa socializar isso, porque eu sei que vocês sentem doer também. Quando alguém ouve falar assim, estão destruindo isso, estão desmatando, dói na gente, né? Não é algo fictício que alguém, não, passou na televisão aquela foto ali, é algo que é uma foto. Não é uma foto. Ali há sentimentos relacionados com aquela imagem. Queria trazer, né, a questão das unidades de conservação e das parcerias, né, que o Carlinhos levantou. Né? Acho que precisa ficar bem claro que as unidades de conservação são importantíssimas para a conservação de biodiversidade. Não tenham dúvida, né? Tanto as de proteção integral como as de uso sustentável, né? Precisamos ter diversas formas, mas elas não são suficientes para a conservação da biodiversidade, né? E daí a fala do Carlinhos é muito importante. Por quê? Porque os pescadores que ocupam esses territórios de pesca, para além das unidades de conservação também, dentro e além das unidades de conservação, têm um papel importantíssimo também para a questão da conservação da biodiversidade. E daí eu vou amarrar com a fala da Ana sobre falta de dados, né? Realmente, há 10 anos a gente não tem estatística pesqueira no Brasil. Quer dizer, como é que se faz gestão, né, gerenciamento, se você não tem dados? E, amarrando com a fala do Carlinhos, da importância da parceria com pesquisadores, ONGs, etc., né, existe um papel que o pescador pode desenvolver, que é a ciência cidadã, né? O pescador, ele pode se envolver em parcerias, mas não é só coletar dado, não é trabalho barato para pesquisador, não, ao contrário, é para eles se apropriarem daquela informação, né? Para que eles usem essa informação em prol das lutas deles, das lutas sobre o território pesqueiro, das lutas entre pesca de pequena escala, pesca de grande escala, média escala, né, a pesca industrial, como fala aqui. Então, é muito importante que sejam desenvolvidas essas parcerias para fornecer dados, mas a comunidade ela precisa se apropriar desses dados, né? Uma outra informação que eu gostaria de passar é a importância do conhecimento dos pescadores para a gestão, igual o Carlinhos falou, né? Estar nos fóruns, nos conselhos das unidades de conservação, por exemplo. Entretanto, a gente precisa lembrar, gente, que quem paga essa conta, né? O pescador que está indo para uma reunião, às vezes ele tem que andar horas para chegar no local da reunião, né? Gastar gasolina ou ônibus, deixar de trabalhar aquele dia para ganhar o seu sustento, para estar numa reunião com gestores, acadêmicos, pesquisadores, ONG, setor privado. Todos os outros grupos estão com o seu ganha-pão assegurados para participar daquela reunião, menos o pescador. Então, para a gente fazer gestão inclusiva, é necessário a gente dar os meios, né,
para que essa participação ocorra de forma digna e honesta, né? Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que precisa pensar em alocação de recursos, porque esse conhecimento que o pescador tem de cada área é desenvolvido por gerações e gerações. É o que o Carlinhos falou, não é um biólogo, um ecólogo ou um sociólogo que tirou um título numa universidade que vai chegar e se pretender saber sobre aquela área. Ele é colocado num posto de gestor, né, de uma unidade de conservação, de uma secretaria municipal de pesca, mas ele tem que ter humildade de saber a limitação dos conhecimentos dele. Ele sabe onde buscar conhecimento científico? Sim, ele sabe, mas ele precisa abrir para o diálogo. E o diálogo se faz quando a gente sai dos nossos pedestais, quando a gente encara a diversidade de valores e a pluralidade de conhecimentos que existem na nossa sociedade, né? Então, a gente precisa ter essas informações, essas perspectivas ao fazer planejamento e gestão na região costeira e marinha do Brasil, né? Finalmente, mais um ponto que eu queria trazer é esse conhecimento, e falando de ciência cidadã em parceria também, a possibilidade dos pescadores e atravessadores e peixarias locais, etc., servirem como sentinelas das mudanças ambientais que estão ocorrendo nas localidades, né? Por exemplo, quando são identificadas alguma espécie exótica que eles nunca viram ali antes, espécies com deformidades, né? Um pescado com uma deformidade mostrando que pode ter poluição ali, etc. Pode-se fazer parcerias para tentar utilizar quem está na linha de fronte, que é o termo da moda agora, né? Quem está na linha de fronte, né, da relação homem-mar, né, para que sejam esses sentinelas de mostrar para pesquisadores, para gestores, as mudanças que estão ocorrendo ali naquele mar a que eles exploram. Tá? Grata e passo a bola para o próximo, para a Ana. Do 10 mil pés de altura até aterrissando para o planeta Terra, assim, acho que, enquanto sociedade, a gente está vivendo uma crise muito extrema, assim, acho que não se trata de social de um lado, ambiental do outro. Na verdade, socioambiental se escreve junto, anda junto, quando a gente olha para o histórico de criação das unidades de conservação no mundo, né, desde 1872, quando o Yellowstone foi criado lá nos Estados Unidos. Isso ocorreu porque o governo norte-americano gostaria que o ser humano tivesse mais oportunidades de prazer, de desfrute daquelas paisagens maravilhosas, daquela biodiversidade incrível, e assim surgiu. Então, assim, ele não deixa de ter um olhar bastante antropocêntrico, à medida que é por conta do usufruto da sociedade, assim, mas quando a gente olha daquele momento para cá, como que as áreas protegidas são vistas lá nos Estados Unidos? Como America's Best Idea, né? Assim, é a melhor ideia que as pessoas tiveram naquele país, assim, porque ao longo do tempo as pessoas começaram assim, atividades econômicas são exploradas dentro de áreas protegidas de uma forma sustentável, né? Assim, as pessoas elas podem acessar essas áreas, seja para turismo, seja para outros, o desenvolvimento, né? Pesca, o desenvolvimento de outras atividades econômicas. E de fato eu concordo que os nossos mais de 80 anos de desenvolvimento de áreas protegidas aqui no Brasil, o Brasil que é um gigante pela própria natureza, né? Como a gente escuta desde que alguém aprende no nacional, assim, né, quando pequeno, um histórico de que, de fato, né, de olhar natureza para cá e ser humano para lá, né? E aí, provavelmente, muito do que a gente está ouvindo aqui nas falas, né, do Carlinhos, da crise e tal, vem disso. Mas, no fundo, hoje em dia, a gente está vivendo, assim, gente, uma emergência climática global de perda da biodiversidade sem precedentes. Assim. Não vai existir pesca no futuro se não tem ambientes conservados e biodiversos. Assim,
para ninguém, nem para a pequena escala, nem muito menos para o industrial, né? Que, sem dúvida nenhuma, em muitas situações, a gente sabe, a gente está conversando até usando vários exemplos de que, de fato, é o que traz mais impacto. Então, no fundo, a gente precisa, na verdade, entender que esses movimentos sociais, assim, sejam sociais mesmo, assim, culturais, né, de meio ambiente, a gente tem que todo mundo andar junto, assim, porque, no fundo, a gente está vendo, falando de diálogo, uma ameaça à democracia, é o que a gente está vendo, e não só no Brasil, em vários países. A gente está vendo uma polarização de debates políticos globais, e isso sim são as reais questões que a gente tem que se preocupar. Assim. Acho que, enfim, acho importante pontuar essas questões, assim, só para, né, assim, não é que o vilão é o fiscal do ICMBio, assim, quer dizer, tá para muito. Concordo que existem formas e formas de quem, e acho que talvez o resultado dessa polarização que a gente vê hoje em dia seja também muito em decorrência disso, dessa forma de agir, de autuar, né? De focar em quem não é o real problema, como, por exemplo, o pescador de pequena escala, e mudar o foco para onde, de fato, o problema está trazendo uma grande ameaça sobre os ecossistemas, né? Assim, concordo plenamente, assim. Mas, quando a gente fala de parceria, a gente precisa reconhecer essa necessidade, né? De que um soma para o outro, né? Assim, pessoas ajudam a conservar o meio ambiente, pescadores de pequena escala, todo o conhecimento que o Carlinhos traz, né? Décadas e décadas de conhecimento tradicional através da vivência enraizada de como proteger o meio ambiente, né? Com uma forma, um desenvolvimento econômico sustentável para as comunidades que estão lá. Assim, é uma das coisas mais lindas que a gente tem para aprender, modelos, assim, até para uma economia verde compartilhada, modelos de futuro, né, de como a sociedade lida com o meio ambiente, assim. Isso é muito importante. Mas também é importante entender e valorizar o trabalho de quem também quer trabalhar a conservação de uma forma mais de mãos dadas, casadas aí, com parcerias, com desenvolvimento sustentável, assim. E aí, falando sobre ciência cidadã, né, e produção de conhecimento, de 0,4% a 4% do total de gastos com pesquisa e desenvolvimento vai para a ciência oceânica, né? Isso é crítico. Aqui no Brasil, né, a gente está cada vez mais lidando com desafios nesse sentido, né? Desde a produção do conhecimento de uma forma mais ampla e quando a gente foca em oceanos, isso se torna ainda mais crítico. E é preciso que as pessoas como um todo, assim, a sociedade, né, observe, escute, busque evidências. Assim, a gente precisa celebrar a nossa capacidade de aprender com o passado para melhorar o futuro, né? A valorização da biodiversidade marinha pela sociedade, né, representa uma grande oportunidade para o Brasil prosperar, de fato, né? E ser um gigante pela própria natureza, de fato, que nem falei agora há pouco, né? A Sylvia Earle, né, ela chama, por exemplo, áreas marinhas protegidas de hope spots, que são espaços de esperança, né, para a sociedade, para a biodiversidade, né? Então, a relação biodiversidade, produtividade, saúde e bem-estar da sociedade são temas centrais que estão interligados, que se sustentam, né? E a gente precisa compreender isso, e todo mundo pode assumir protagonismo nesse sentido, né? Assim, qualquer pessoa, assim, não precisa, enfim, estar na linha de frente, né? Ou estar trabalhando em organizações que são exclusivamente focadas nisso. Existem milhões de aplicativos que as pessoas elas podem fazer o download, fotografar, né, uma espécie, entender, né, qual que é a espécie, compartilhar com os amigos, mostrar a beleza da natureza, né, para a família, em discussões com grupos e tal, e assim, né, disseminar o conhecimento, né, assim, isso é a ciência cidadã. Obrigado, Ana. Eu vou passar então para Cris, Carlinhos e você, Ana, para vocês fazerem uma falinha final bem sucinta
já passando uma mensagem para o futuro, né? O futuro do oceano, que é o tema da nossa websérie. Por favor. Obrigada, Ana. Queria pegar, né, o gancho aí da história das áreas protegidas, como elas surgiram, etc. Né? Eu lembro durante a plenária para aprovação do Diagnóstico das Américas, a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que o representante do governo brasileiro lá queria incluir os dados de como o Brasil conseguiu atingir as metas de Aichi, né, na questão das áreas marinhas protegidas, né? E lembro também da discussão de amigos e colegas de trabalho falando se estão colocadas nos melhores lugares, se não estão. Bom, enfim, a questão as áreas foram criadas, tanto terrestres, né, na zona costeira, Parque Estadual da Mata Atlântica, várias áreas, Parque Nacional da Bocaina, várias áreas foram criadas, né, marinhas ou terrestres, top-down, que a gente fala, de cima para baixo, sem muita consulta. Entretanto, como diz, me dá um limão, vamos fazer uma limonada, entende? Como é que a gente vai sair? Que bom que foram criadas, né, as áreas, independente de toda essa discussão, se está no lugar certo, se excluiu população tradicional ou não. Mas a gente precisa de áreas protegidas. Né? Então, o que nós vamos fazer daqui para frente para gerir essas áreas de forma inclusiva, né? Sem marginalizar mais as pessoas, né? Então, vamos olhar daqui para frente, não o passado. Vamos ver quais são os mecanismos que podem ser feitos para inclusão, né? Eu queria deixar essa mensagem, porque eu realmente acredito que é através do diálogo, um diálogo que valorize a pluralidade de conhecimentos, de valores, de perspectivas, de visão de mundo, né, para a gestão da zona costeira brasileira, né, a gestão das zonas marinhas brasileiras. Com isso que eu termino, e muito obrigada, Alex, Turra, e Ana e Carlinhos, pelo excelente bate-papo. Obrigado, professora. Eu queria fazer a minha fala de encerramento, começando falando uma coisa, sabe? Eu acho que talvez um dos grandes problemas que a gente tenha no modelo de gestão das áreas protegidas nacional talvez seja justamente a gente querer copiar o que os outros fizeram, tá entendendo? De certo, e que talvez o que eles fizeram de certo não necessariamente é o certo a ser feito aqui, tá entendendo? Eu acho que nós, enquanto brasileiros, sabe, eu acho que nós temos a experiência de Chico Mendes, ela é uma experiência de vida extremamente transformadora, sabe? Do ponto de vista de olhar o valor que o ambiente tem no que diz respeito à vida do ser humano que está ligado àquele ambiente. A experiência que as comunidades indígenas brasileiras têm, elas são experiências incríveis, tá entendendo? E que a gente precisa olhar para isso. Nós não precisamos achar que a gente precisa da tutela do Estado sempre para poder cuidar da natureza. É preciso que a gente assuma um papel que é nosso. E grande parte da nossa sociedade, eu acredito que ela está disposta a fazer isso. Agora, ela precisa saber como fazer isso. Sabe? Talvez não seja vendo um filme e copiando o que está no filme, mas seja olhando para o seu redor e vendo o que é que ela pode fazer para o que tem do lado dela ali. Né? É porque, às vezes, a gente acha que pode achar que tem que, para salvar a floresta amazônica, eu tenho que sair da minha casa e ir lá abraçar uma árvore na Amazônia. Eu não preciso fazer isso. Né? Se a gente diminuir o consumo que a gente tem de produtos que são extremamente poluentes, tá entendendo? Se a gente diminuir o nível de poluição que a gente faz na cidade, a gente está contribuindo para conservar a Amazônia e para conservar os oceanos, consequentemente. Eu acho que talvez seja coisas assim que a gente precise conversar melhor entre nós, sabe? E nós assumimos a responsabilidade por isso. Nós vivemos um momento hoje, eu não tenho dúvida, que é um dos piores momentos na história da humanidade. Né? Um momento que a gente precisa, inclusive, reavaliar valores. Né? É o meu filho que nasceu há 2 meses, são muitas crianças que estão nascendo aí. E que será que é isso que a gente quer deixar para elas? Sabe? É esse tipo de vivência, é esse tipo de tensão
esse tipo de frustração com a conservação ambiental que a gente quer deixar para eles? Eu acho que a gente tem que refletir realmente e valorizar quem de fato está disposto a fazer isso. E aí, para os grandes empresários, para as grandes empresas, não é suficiente doar recursos para fazer ativismo, é preciso mudar procedimentos, é preciso mudar as matrizes de produção. Eu li uma matéria recente agora do grande problema que está se tendo, né, com a diminuição de pescados em água doce porque eles não conseguem mais migrar. Inclusive, um estudo desse feito junto pelo WWF. Eu li hoje aqui na Folha de São Paulo. Ou seja, nos oceanos está acontecendo algo parecido, tá entendendo? Desde a poluição por petróleo, desde a contaminação dos berçários, desde a destruição dos berçários, mas o peixe não grita, né? A tartaruga ela não grita, quem grita somos nós. E a maioria das vezes a nossa vida está a prêmio, o nosso grito ele tem um preço, tá entendendo? Está colocado preço. E eu acho que é de fundamental a gente refletir. E reforço a afirmação aqui da professora Cristiana e da Ana a respeito da importância das áreas protegidas. Eu reforço isso. Mas para nós é necessário repensar o modelo de gestão baseado em decisões que nem sempre são decisões coletivas, sabe? Se a sociedade não se sentir parte desse processo, não vai ser um fiscal que vai resolver o problema. Eu preciso compreender que, para mim ter peixe amanhã, eu preciso estabelecer regras de manejo. Eu preciso compreender também que o meu papel nesse processo da conservação, ele precisa dialogar com outros papéis, com outras pessoas. Então, eu acho que isso é de fundamental importância. Eu sou cristão, então eu acredito em Deus. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: para mim o mar é a maior prova que Deus existe, tá entendendo? Que existe um Criador. Então, para as pessoas que são cristãs, né, eu sempre falo isso. Os melhores momentos que para mim a gente tem no mar é quando o sol está a pino e você está na água azul, que parece que a sua embarcação está flutuando entre o céu e algo, né, ela não está na água, ela está flutuando, porque parece que o céu e o mar eles se ligam naquele momento. E numa noite escura, quando toda aquela biodiversidade do mar você vê porque ela se torna bioluminescente no fundo da embarcação. Então, são coisas assim que eu acho que todas as pessoas deveriam ter oportunidade de ver, né, porque o que está em jogo é a vida de muitos outros seres vivos que não podem falar, que não podem dizer o que estão sentindo. Então, se nós podemos dizer o que nós estamos sentindo, vamos tentar falar por eles e vamos tentar fazer alguma coisa, né? Eu acho que os filhos, os netos da gente, eles vão agradecer por isso. Obrigado, pessoal. Vou ficar por último depois do Carlinhos. Difícil, né? Mas vamos lá, gente. Acho que foi um ótimo debate. Quero agradecer. Talvez a mensagem mais importante, né, do que nós todos assim estamos trazendo, que eu queria trazer uma luz assim em cima é que os oceanos eles sustentam, né, a nossa vida. Eles sustentam pescarias produtivas, eles sustentam a qualidade de vida das pessoas, assim, eles sustentam as economias, né? Mas as pessoas precisam compreender que, de fato, talvez mais crítico do que os ambientes terrestres, os oceanos eles estão sobre uma ameaça gigante, né? Assim, e, portanto, a pesca, né? E outras atividades econômicas que dependem da economia dos oceanos, né? Então, a mudança desses ecossistemas marinhos costeiros, eles afetam a vida de todos. 1/4 da população brasileira vive na costa, né? Depende dos ecossistemas, depende diretamente dos ecossistemas, dos serviços ecossistêmicos que os ecossistemas marinhos costeiros trazem, né? E a hora de agir é agora. A gente precisa tratar essa vida, essa biodiversidade incrível, como se a nossa vida dependesse deles, porque de fato depende, e a gente só vai conseguir fazer alguma coisa para mudar essa trajetória, né? Se através da cooperação, do diálogo, da compreensão, da busca por fatos verídicos, né? De uma cooperação com instituições de ensino, né? Com a academia, que nem a gente está aqui promovendo esse diálogo agora, promovido pela USP Scientific American, e agradeço muito por isso. Então,
Muito obrigada. Vamos juntos assumir um protagonismo em defesa do nosso oceano, dos pescadores de pequena escala, de do socioambiental que depende desses ecossistemas. Obrigado, Ana. Obrigado, Cris. Obrigado, Carlinhos. Bom, fica muito claro que esse tema é um tema extremamente amplo, extremamente rico e fundamental, né? Ele é importante para a biodiversidade, ele é importante para a humanidade, ele é importante para as comunidades tradicionais. E a gente tem que entender isso e tentar traduzir isso para a sociedade. Nós temos vários tipos de perguntas que a gente poderia fazer, ou temas mais específicos para abordar, como, por exemplo, né, se a gente está pescando além das capacidades dos cardumes se regenerarem, se recuperarem, que é o que a gente chama de sobrepesca, né? Se, por exemplo, os fluxos desses organismos, né, para os grandes centros urbanos criam uma certa polaridade que, né, gera mais impactos negativos no mar e impactos positivos distantes, né, do mar. A questão do descarte, da pesca incidental, que a gente chama de bycatch, né, mais tecnicamente, que acaba tendo um impacto. Ou seja, tem uma complexidade imensa. Talvez a gente precisasse de uma série específica para falar sobre esse tema, sobre as suas mais variadas frentes. Mas eu acho que dá para a gente sistematizar isso nessas palavras que a gente falou, na complexidade, no diálogo e no olhar para o futuro, de forma a agregar essas diferentes visões e compor. Né? E eu vejo, né, no próximo episódio, a gente vai falar sobre as unidades de conservação, sobre o aspecto da criação e da gestão das unidades, não necessariamente do ponto de vista dessa aparente polaridade entre elas e a atividade pesqueira. Mas a gente vai falar especificamente de como é o desafio de se trazer isso. Então, eu acho que dá para a gente fazer um trocadilho para não perder o costume, né? E pensar, talvez as unidades de conservação devam ser mais unidades de conversação, né? E com isso a gente tem, então, esse ganho, né? O ganha-ganha de todos os lados, né? Eu acho que isso não está muito distante de acontecer, e só falta alguns movimentos e algumas boas iniciativas e falas como essa do Carlinhos, que eu acho que tocou todo mundo, né? Eu acho que o oceano é mágico, o oceano ele é inspirador, né? Ele faz com que a gente acredite que, na verdade, a gente tem algo muito maior do que a gente e que a gente tem que zelar, né? Isso é fundamental. Então, eu compreendo, né, as reações que todos tivemos aqui quando o Carlinhos mencionou isso. E, no final das contas, né, Carlinhos, a gente está pensando também no João, né? O João é o filho do Carlinhos, né? O João, né, que tem o nome do avô, né? Assim como a Maria, né? Tem o nome da avó, assim como a Ana, assim como todas essas pessoas que acabam dependendo direta e indiretamente dessa dádiva, né? Desse presente que a gente acabou ganhando pela evolução, né? Pela criação, né? Em função do que cada um acredita, mas, enfim, é algo que a gente tem que zelar. Então, eu queria agradecer enormemente vocês três, né, pela oportunidade desse diálogo rico, profundo, inspirador, né, desejar a vocês todos aí, né, que a gente consiga superar esse momento de pandemia e continuar realizando as nossas atividades, seja na pesca, seja no ativismo, seja na ciência, e dizer que eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Tá? Muito obrigado e espero vê-los presencialmente e em breve poder dar um grande abraço fraterno e profundo, né, para que a gente reviva, né, e reforce esses laços que a gente tem que, na prática, fazer valer, né, para que a gente consiga caminhar enquanto profissionais, enquanto pessoas. Obrigado. Dito isso, eu queria dizer que a gente vai ter, né, como eu já mencionei, formalizando na semana que vem, no próximo episódio, teremos aí, então, unidades de conservação, áreas marinhas protegidas dentro dos aspectos da criação e da gestão. E, então, fiquem atentos ao lançamento. Teremos aqui, então, eu queria agradecer à equipe da Cátedra Unesco e da Científica América Brasil, do Instituto de Estudos Avançados, por todo o apoio na realização da série. E pedir, né, que se você gostou, porque eu gostei, se você gostou, dá uma curtidinha aí, divulga, né, passa para as pessoas e faz com que essa mensagem chegue ao maior número, né, de pessoas que a gente conseguir. Esse, na verdade, é um grande desejo, um grande desafio que a gente tem para trazer os oceanos para o dia a dia das pessoas. Dito isso, eu queria agradecer mais uma vez
E espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Quando eu ando no município, eu entro no mercado, faço questão de perguntar: você já esteve na Ilha Anchieta? E a maioria me diz não. Talvez a única forma da gente se recuperar seja que as pressões internacionais nos obriguem a andar mais na linha, né? Você tem unidades onde você precisa ter esse olhar da unicidade, poxa, aquele ambiente é único, então eu preciso ter uma categoria mais restrita, né, de maior controle e preservação, mas também eu tenho ambientes que não necessariamente são bonitos, cenicamente falando, mas que eu também preciso proteger